Ondas médias, ondas curtas e ondas longas. A gente imagina uma onda, como seria essa onda? Uma onda curta, seria uma ondinha curta. Aí uma onda média. Aí uma onda longa. Certo? E esse feixe de luz, de união de ondas, é que forma as cores. A luz é isso, é um feixe de ondas eletromagnéticas. Beleza? Por que nós precisamos, eu estou batendo nessa tecla das ondas curtas, médias e longas, para que nós possamos entender isso aqui, ó. Por qual motivo eu olho para esse dente, numa direção, eu vejo uma borda azulada. Talvez na fotografia a gente não consiga identificar muito bem isso, mas no dente natural a gente olha aqui e vê um azulado, depois olha e vê um alaranjado. Só me esclarece, lembrando aqui, ondas curtas, vamos exemplificar mesmo, ondas curtas, azul, né? A média, Amarela. amarela, e a longa, Vermelha. vermelha. Beleza? Beleza. Amarelo com vermelho, Laranja. laranja. Então vai ficar no meio, né? Se você misturar o azul com o amarelo, A verde. verde. E o que nos permite perceber essa reflexão da luz, no caso, para que a gente possa sentir e ver a opalescência, os comprimentos de onda é que nos oferece essa condição, né? E no esmalte dental, no esmalte dental tem uma substância, e nas cerâmicas foram adicionadas que são os hidróxido da apatita, que proporciona essa situação para que possa refletir parte da luz azul e permitir que parte de outros comprimentos de onda penetrem o dente. E aí nós possamos ver, sentir, perceber eles lá dentro de outras cores. Certo? Porque para isso nós temos que lembrar o que é translucidez. Bom, o que nos permite receber de volta, né, perceber esse fenômeno da opalescência são os cristais de hidróxido da apatita, que fazem essa mudança por defração da luz e refração da luz dentro do dente, dentro desse, vamos dizer assim, desse objeto translúcido, certo? Por isso nós precisávamos compreender ontem o que era translucidez, o que era transparência e o que é opacidade, né? E o que é reflexão de luz. Então, um exemplo bem claro, ontem eu estava conversando com a Eulécia, e fica mais fácil a gente compreender se nós imaginarmos uma porta de vidro, né? Vamos considerar que essa porta de vidro é um dente, é um vidro, certo? Se ele é totalmente transparente, a luz vai passar por ele e vai embora. Então, se ele é transparente, a luz vai passar e ela for totalmente absorvida por essa porta, né? Aí nós vamos entender o que é o processo de absorção de luz. No fundo da boca é escuro, não tem fonte de luz. Então ele vai absorver toda a luz que entra se o dente for totalmente transparente. Esse é um erro que nós cometemos, que eu cometi durante muito tempo, em aplicar massas transparentes sobre os dentes, na tentativa de deixar eles mais bonitos. E aí eles ficavam cinza, porque a luz passa por ele e vai embora. E aí qual a resposta que você tem, porque ele é transparente? Um local escuro que é o fundo da boca. Então nessa interação o dente fica cinza, certo? Então nós entendemos que esse dente, se ele for totalmente transparente, ele tende a ficar acinzentado. Agora, se ele for translúcido, ou seja, parte da luz for bloqueada, ou seja, parte da luz pode ser refletida, a luz vai bater nesse vidro, nesse dente, e parte dela vai ser refletida. Se ele é um translúcido amarelado ou é um translúcido esbranquiçado, nós vamos ter essa reação de luz voltando. Então esse é um processo de reflexão de luz. E essa reflexão ela pode ser direta ou difusa, certo? Essa difusão da reflexão de luz, o que seria difusa? Se eu tiver uma superfície extremamente polida, como essa tela de TV, e ela for totalmente refletível, como fosse um espelho, a luz vai bater e nós vamos ver a mesma imagem, certo?
vai bater lá naquele vidro e vai voltar. Isso vai ter uma reflexão direta num plano totalmente polido. Porém, no dente é diferente, né? Nós temos uma camada interna no dente, que é a dentina, e uma camada superficial, que é o vidro, que é um filtro, que é o esmalte. E esse vidro, esse esmalte, esse filtro, ele é translúcido. A luz vai entrar nele, ela vai sofrer uma ação dessa superfície. Por isso que nós fazemos textura, e nós vamos trabalhar com textura no curso. O dente tem essas texturas aqui, ó, para que a luz tenha interação com ele. Quando a luz atinge essa superfície e ela se comporta de forma difusa, você vai ter um comportamento da luz em vários sentidos, e isso nos dá um aspecto de naturalidade. Se a gente fizer um dente, ou seja, nossa porta, e polir ela totalmente, a luz não vai ter esse comportamento natural. Olha que interessante. Então a gente começa a compreender essa estrutura dental por um processo inicial de transparência, né? De reflexão da luz. Essa reflexão ela pode ser difusa ou direta. Aí uma onda média, aí uma onda longa, certo? E esse feixe de luz, de união de ondas, é que forma as cores. A luz é isso, é um feixe de ondas eletromagnéticas. Beleza? Por que nós precisamos, eu estou batendo nessa tecla das ondas curtas, médias e longas, para que nós possamos entender isso aqui, ó. Por qual motivo eu olho para esse dente, uma direção, e eu vejo uma borda azulada. Talvez na fotografia a gente não consiga identificar muito bem isso, mas no dente natural a gente olha aqui e vê um azulado, depois olha e vê um alaranjado. Só me esclarece, né, que ondas curtas, vamos exemplificar mesmo, ondas curtas azul, né? A média Amarela. Amarela. E a longa vermelha. Fechou. Beleza? Beleza. Amarelo com vermelho, Laranja. laranja. Então vai ficar no meio, né? Se você misturar o azul com o amarelo, verde. E o que nos permite perceber essa reflexão da luz, no caso, para que a gente possa sentir e ver a opalescência, os comprimentos de onda é que nos oferece essa condição, né? E no esmalte dental, no esmalte dental tem uma substância, e nas cerâmicas foram adicionadas que são os hidróxido da apatita, que proporciona essa situação para que possa refletir parte da luz azul e permitir que parte de outros comprimentos de onda penetrem o dente. Se ele é transparente, a luz vai passar e ela for totalmente absorvida por essa porta, né? Aí nós vamos entender o que é o processo de absorção de luz. No fundo da boca é escuro, não tem fonte de luz. Então ele vai absorver toda a luz que entra se o dente for totalmente transparente. Esse é um erro que nós cometemos, que eu cometi durante muito tempo, em aplicar massas transparentes sobre os dentes, na tentativa de deixar eles mais bonitos. E aí eles ficavam cinza, porque a luz passa por ele e vai embora. E aí qual a resposta que você tem, porque ele é transparente? Um local escuro que é o fundo da boca. Então nessa interação o dente fica cinza, certo? Então nós entendemos que esse dente, se ele for totalmente transparente, ele tende a ficar acinzentado. Tem que ser translúcido. Agora, se ele for translúcido, ou seja, parte da luz for bloqueada, ou seja, parte da luz pode ser refletida, a luz vai bater nesse vidro, nesse dente, e parte dela vai ser refletida. Se ele é um translúcido amarelado ou é um translúcido esbranquiçado, nós vamos ter essa reação de luz voltando. Então esse é um processo de reflexão de luz. E essa reflexão ela pode ser direta ou difusa, certo? Essa difusão da reflexão de luz, o que seria difusa? Se eu tiver uma superfície extremamente polida, como essa tela de TV, e ela for totalmente refletível, como fosse um espelho, a luz vai bater, nós vamos ver a mesma imagem, certo? A luz vai bater lá naquele vidro e vai voltar. Isso vai ter uma reflexão direta num plano totalmente polido.
Porém, no dente é diferente, né? Nós temos uma camada interna no dente, que é a dentina, e uma camada superficial, que é o vidro, que é um filtro, que é o esmalte. E esse vidro, esse esmalte, esse filtro, ele é translúcido. A luz vai entrar nele, ela vai sofrer uma ação dessa superfície. Por isso que nós fazemos textura, e nós vamos trabalhar com textura no curso. O dente tem essas texturas aqui, ó, para que a luz tenha interação com ele. Quando a luz atinge essa superfície e ela se comporta de forma difusa, você vai ter um comportamento da luz em vários sentidos, e isso nos dá um aspecto de naturalidade. Se a gente fizer um dente, ou seja, nossa porta, e polir ela totalmente, a luz não vai ter esse comportamento natural. Olha que interessante. Então a gente começa a compreender essa estrutura dental por um processo inicial de transparência, né? De reflexão da luz. Essa reflexão ela pode ser difusa ou direta azulada, mas geralmente é mais translúcido. É mais translúcido, exatamente. E aqui tem outra área mais translúcida. Por que isso? É o intermeio dos lóbulos, né? Exatamente. Aqui eu tenho um lóbulo de dentina. A dentina ela é menos translúcida do que o esmalte. E aqui eu tenho outro. Como ela é em formato de pirâmide, né? Os lóbulos são em formato de pirâmide, ela fica mais densa aqui e menos densa aqui, porque ela vai unir com o outro. É como se aqui no meio tivesse um valezinho, né? Fosse duas montanhas, aqui no meio tivesse um vale. É por isso que a gente consegue ver essa área de transparência. Detalhe, se eu tenho maior volume de dentina interna aqui e aqui, o dente naturalmente tem uma depressão. Quando forma o esmalte, ele faz essa depressão externa. Tá vendo que uma coisa vai configurando a outra? Quando o criador criou isso aqui, essa obra-prima, ele criou a dentina e o esmalte cobrindo ela. E à medida que ele cobriu, se aumentasse muito, deixar chapado o esmalte aqui, não ia ter essa mesma interação interna e externa. Então é tudo muito parecido assim, tanto a anatomia interna com a externa. Quando nós vamos trabalhar com textura nos dentes lá na frente, para eles não ficarem chapados, nós precisamos lembrar que nós vamos posicionar essa depressão aqui na textura lá, na hora do acabamento, nós vamos posicionar ela onde? Aqui, vai ficar feio, né? Nós vamos posicionar ela, lembrar como nós fizemos os lóbulos, e aí nós vamos posicionar essa textura externa com a broca ali ou com o pincel entre esses lóbulos. Aí a gente vai começar a dar mais beleza nos dentes, que você estava falando comigo ontem, hoje de manhã, né? Olha que interessante isso aqui, ó. Ó, aqui os lóbulos são bem divididos, ó. E se vocês observarem assim, bem profundamente, vocês vão analisar que esse lóbulo aqui interno, imagina a parte interna desse dente, ela tem um formato mais arredondado aqui, ó. E essa transparência ela faz isso. Se você fizesse um lóbulo dentinário reto aqui, em formato de pirâmide, mas reto, nesse sentido aqui, ia ficar totalmente confusa a forma, né? Se eu tenho a intenção de copiar um dente natural arredondado, eu vou fazer esse lóbulo dentinário com formato um pouquinho mais arredondado também, ok? Isso é uma base inicial para a gente começar a trabalhar com camadas nos dentes. Eu esclareci isso para vocês para a gente poder justificar a forma que eu fiz em termos de escultura, voltando lá onde nós estávamos no início. Essa proposta inicial aí, né? Nós vamos levantar com a dentina dois lóbulos maiores um pouco, mais comprido, e esse lóbulo mediano nós vamos deixar ele um pouquinho mais baixo e um pouquinho mais fino, para causar esses efeitos de difusão da luz, certo? Como nós vamos trabalhar com faceta, nesse caso, a intenção de se fazer facetas é tentar bloquear o remanescente dentário, certo? Ontem eu falei com vocês que a primeira camada que nós iríamos aplicar hoje, qual era? É o wash, certo? No wash, nós temos já duas possibilidades. Eu disse ontem que inicialmente aplicava uma camada de glaze, que era uma camada transparente. Qual a finalidade do wash?
A finalidade do wash é promover uma união entre a cerâmica que nós vamos aplicar e o refratário, certo? Esse wash, inicialmente, e a maioria dos professores que eu tive contato alguns anos atrás diziam o seguinte: ah, você precisa fazer uma camada bem transparente, você faz o wash com glaze ou com TX ou com clear, não era isso? Quem já fez curso de refratário. Mas se eu quero mudar a cor do dente, eu começar com uma camada transparente, eu vou começar interagindo com o remanescente, certo? Então nós precisamos entender o seguinte: se eu vou trabalhar com faceta, o meu wash ele já pode ser e deve ser com dentina. Se eu tenho um remanescente escuro, eu quero bloquear esse remanescente, que tipo de dentina eu preciso aplicar já nesse wash? Exatamente. Eu preciso bloquear a passagem da luz. Entendeu o que é opacidade? Eu preciso que reflita já nessa dentina que nós vamos aplicar no wash a luz, para que ela não interaja tanto com o fundo escuro, que é, no caso, o remanescente e o fundo da boca. Porém, esse dente... Vamos trabalhar isso, né? Essa questão de se eu for fazer aqui as facetas, eu vou tentar bloquear um pouco. Né? Isso, porque nós estamos fazendo faceta e a intenção da faceta é clarear o dente. Nesse caso aqui, clarear o dente, os dentes e mudar a forma. Porém, se nós tivéssemos já os dentes clareados e nós tivéssemos que fazer lente de contato ou até mesmo faceta para corrigir a forma, nós já poderíamos trabalhar inicialmente nesse wash com uma massa transparente, né? Ou translúcida. Por quê? Porque aí eu vou buscar uma interação entre o trabalho que nós estamos fazendo e o dente natural. A gente vê essas lentes de contato aí bem transparentes, assim, bem fininhas, assim. Por quê? Ali provavelmente o remanescente, ou ele já está numa cor legal, né? Ou eu não estou sempre iniciar mesmo já o wash com dentina, certo? Nós já vamos fazer o wash com a dentina. Nós vamos aplicar o wash, vamos colocar ele para fazer a cocção e aí, após fazer a cocção durante a queima do wash, nós vamos fazer a muralhinha para nos orientar a começar a estratificar a dentina. Aí vocês vão poder observar o tamanho da dentina, o tamanho desses dentes que vamos dizer assim, estão aí no modelo inicial e o tamanho que eles vão ficar com o enceramento, né, o resultado final, e o quanto nós vamos ter que acrescentar. E a muralha vai nos orientar a fazer esse acréscimo. Vamos dizer que ele esteja mais curto aqui, ó, o dente natural, nós vamos aumentar isso aqui. Eu estou explicando isso tudo, todos esses detalhes, para quando eu chegar, vamos aplicar a dentina, vocês já saberem o volume e o formato de dentina que nós temos que aplicar, certo? E previamente o resultado que nós queremos atingir. Então, assim, eu vou convidar você para a gente trabalhar com essa forma, com essas características. Eu vou passar para vocês como a gente buscar esse resultado aqui. Quem não tem muita habilidade ainda desenvolvida em aplicação de cerâmica e quiser fazer uma coisa mais básica, também tem essa liberdade, tá? Hoje, assim, eu trabalho em busca de fazer dentes cada vez mais parecidos com dentes naturais. Ah, mas eu quero dente branco. Então, vamos lá, vamos fazer dente branco, mas com características de dentes naturais. Dentes que tenham transparência, dentes que tenham translucidez, dentes que tenham reflexão de luz, que tenham valor, e não fazer uma coisa chapada e branca, né? Certo? Certo. Agora nós podemos fazer todas essas caracterizações internas no dente e com o filtro, com o esmalte dental, nós podemos amenizar elas, cobrir elas ou não. O filtro vai ser nosso coringa, que vai dar uma reduzida em todas as caracterizações. Ok?